E aí, meus amigos do Universo Físico, tudo bem? Aqui é o Lucas do Universo Discreto e hoje eu queria falar um pouco sobre detecção de pedestre, que é um tipo de pesquisa que pode não parecer, mas é muito importante. Tem grupos de pesquisa como a UFMG que trabalha muito com isso. De todas as tarefas que passamos para computadores envolvendo imagens, certamente interpretar uma cena e reconhecer os objetos que fazem parte daquela cena é uma das mais difíceis. É uma coisa simples para o ser humano, mas para você fazer a máquina reconhecer objetos diferentes é muito, muito complicado. E esse reconhecimento é difícil porque, pelo fato do mundo real ser um furdunço de objetos espalhados, em que um objeto pode ficar parcialmente na frente do outro. Também pode acontecer de um objeto apresentar poses distintas, como eu estou fazendo essa pose, aí mudo para essa, mudo para essa, ou mudo para essa. Fica meio difícil para o algoritmo reconhecer que todas elas fazem parte da mesma pessoa. Além disso, a gente pode até esperar uma grande variabilidade de um objeto que pertence à mesma classe, ou seja, um cachorro. Falar para um algoritmo reconhecer um cachorro não é fácil, pois o cachorro tem diversas raças. E o algoritmo vai ter que saber todas elas. Esse tipo de problema que envolve reconhecer objetos de forma bastante visual, como essa que eu estou explicando para vocês, geralmente a gente não tem muito para onde fugir. Nós temos que definir um conjunto de dados de treinamento, uma base de dados que o algoritmo vai usar para aprender por conta própria o que é um cachorro ou o que é uma cadeira e o que é, sei lá, um carro, por exemplo. Aqui o exemplo que eu coloquei até no roteiro você pode colocar uma base de dados cheia de fotos de cachorrinhos fofos para criar um algoritmo que classifica o que é um cachorrinho fofo, diferenciando do que é um gato fofo, por exemplo. Enquanto muito já foi feito em pesquisa de detecção de faces, eu já até falei no canal sobre detecção de face e reconhecimento de face. Muito trabalho ainda é feito para reconhecer outros objetos importantes, como carros, né? Reconhecer carros é importante aí para aplicações de controle de tráfego e esse tipo de coisa, até para segurança também ou para multa. E também, da mesma forma, reconhecimento de pedestre. No caso de reconhecimento de pedestre, eu posso até citar um grande exemplo que temos no mundo real, que é o caso da China. Recentemente a BBC fez uma reportagem informando que a China criou um grande sistema de vigilância, contando com mais de 170 milhões de câmeras. E essas câmeras têm capacidade, ligadas a computadores, obviamente, de fazer reconhecimento facial, para assim auxiliar no reconhecimento de criminosos e suspeitos. Então, na China, isso é usado sob a alegação de prevenir crimes e identificar criminosos. Só que você também pode imaginar o outro lado dessa moeda, que o governo pode criar um sistema como esse para exercer vigilância contra opositores políticos, contra manifestações ou movimentos sociais, greves e esse tipo de coisa. É uma discussão bem complicada, para falar a verdade. E eu nem queria entrar muito nesse mérito. O meu ponto aqui era falar um pouco com vocês do que é capaz um sistema de reconhecimento de pedestres. Na hora que eu montei o roteiro e gravei o vídeo, eu acabei esquecendo de falar talvez um dos exemplos mais importantes de uso de detecção de pedestre, que é, por exemplo, para criar veículos automotores que funcionam com inteligência artificial, reconhecendo um pedestre no caminho, e se tiver um pedestre ele para, ou ele se desvia e tudo mais. Eu vou deixar esse vídeo aí um tempinho passando, só para vocês entenderem um pouco melhor um outro exemplo de aplicação para essa tecnologia. E como funciona uma tecnologia de detecção de pedestres de fato?
Existem vários métodos para fazer isso, e eu vou citar para vocês um deles que é um dos mais clássicos, um dos mais falados na literatura, que é o histograma de gradientes orientados, que foi criado em 2005 por um indiano chamado Navneet Dalal e um australiano chamado Bill Triggs. O Navneet Dalal, ele é fundador de algumas startups, como a Matiche, né, uma brincadeira com matemática e magician, né, mágico, que baseia-se na construção de dispositivos para casas autônomas. Olha que legal aí, smart homes, né? E ele também criou uma outra startup que tem um aplicativo chamado Flutter, que permite o usuário, usando apenas as mãos e uma câmera, interagir com diversos dispositivos da sua casa, como tablets, TV, computadores e telefones. Essa empresa fez um sucesso tão grande que ela foi comprada pelo Google. Então, de certa forma, o Navneet, ele é um funcionário do Google. Bill Triggs, por sua vez, é professor do INRIA, que é um grande centro de pesquisa francês. Geralmente, quando falamos de pesquisas renomadas de visão computacional, a gente acaba caindo no INRIA, que é um grande grupo de pesquisa na França que trabalha com isso. E pesquisadores do mundo inteiro vão para lá trabalhar com essa área de IA, de aprendizado, esse tipo de coisa. É triste, né? A gente fala da Índia, a gente fala da Austrália, a gente fala da França, a gente fala pouco do Brasil, não é mesmo? Vamos falar um pouquinho então do ROG, que foi criado por ambos. ROG é histograma de gradientes orientados. ROG do inglês é Histogram of Oriented Gradients. Por isso ROG, que a gente costuma falar. Se fosse em português seria HGO. Antes de tudo, eu queria deixar bem claro que o ROG é um trabalho clássico de detecção de pedestres, que já foi muito estendido, muito melhorado. Certamente os sistemas de detecção de pedestre que temos por aí são melhoramentos do ROG, ou até mesmo aquela técnica que eu sempre falo, todo santo vídeo, então não vou falar dela de novo. Já estou enjoado de falar dela. No entanto, conhecer o ROG básico eu ainda acho importante, porque conhecendo ele, você aprende as técnicas mais refinadas que existem para detecção de pedestre e continua sendo um ótimo ponto de partida para você entrar nessa área e aumentar o seu leque de técnicas que você conheça. Então, se você quer trabalhar com visão computacional, eu acho importante você conhecer o ROG. Então, por isso, continue assistindo esse vídeo. Antes de tudo, pessoal, vamos entender melhor o que é um descritor de características. Essa é uma forma de representar uma imagem de forma que fique mais fácil para o computador interpretar o que é importante para reconhecer objetos. Basicamente, o computador vai receber uma imagem, ele vai fazer algum tratamento nela para conseguir reconhecer melhor o que ele quer reconhecer ali. Isso seria mais ou menos da mesma forma que um jogador que na hora que vai bater um pênalti, posiciona bem a bola onde vai ficar, tira a grama em volta, ele próprio se movimenta alguns passos para trás do jeito que ele quer, ele chega a bater algumas vezes a chuteira no gramado para testar como que vai ser o chute. Então, então note como um jogador de futebol ele prepara todo o ambiente para que ele consiga chutar a bola com a melhor eficiência possível e marcar o gol. O descritor de características faz uma coisa parecida. Você vai preparar a imagem, modificando ela da melhor forma possível para que fique mais fácil você marcar o gol, que é adivinhar ou reconhecer o objeto que está ali. Mas sem usar futebol como exemplo, vamos pegar um exemplo mais computacional. Se a gente pegar uma imagem qualquer, como essa daqui que eu estou colocando na tela agora, e aplicar um filtro de imagem especial, que a gente chama um filtro
passa alta, vamos ter agora uma imagem só de contornos como essa que está aparecendo no vídeo. Note como é muito mais fácil para o computador reconhecer que objeto é aquele, analisando só a forma e eliminando as partes da imagem que não são úteis para essa análise, como por exemplo a cor do fundo. Então, o descritor de características tem esse objetivo: descrever a imagem com características que facilitem o reconhecimento. Então você não reconhece diretamente mais a imagem original. Você reconhece uma imagem transformada com um descritor de características diferente. E não é à toa, a forma é um dos descritores de características que nós mais usamos. Porque pela forma a gente reconhece objetos. Nota que se eu pegar uma forma de uma pessoa, você ainda consegue enxergar uma pessoa ali. O computador fica mais fácil ainda fazer esse reconhecimento. Outro ponto é que a gente não usa só um descritor. A gente costuma usar vários descritores de características para reconhecer um objeto. Nós, seres humanos, também fazemos isso. Se a gente olha para algo, a cor ajuda a gente a entender o que é aquilo. A textura daquele objeto ajuda a entender o que é aquilo. Mas o que é textura, né? Vamos por partes. A textura define o padrão de repetição das partes de um objeto. Por exemplo, uma laranja costuma ter uma textura rugosa, enquanto uma parede costuma ter uma textura lisa. É graças à textura que um computador não confunde uma camisa vermelha de um carro vermelho ou de um carpete vermelho. Ainda que os três tenham a mesma cor e isso possa confundir o computador, a textura, se a gente usar a textura como um descritor de características, ele não vai confundir. Então você deve estar aí pensando, nossa, forma é um descritor de característica bem legal. Textura é um descritor de característica bem legal. E se eu usasse os dois juntos? Juntar a forma com a textura dá no que chamamos de ROG. O histograma de gradientes orientados é uma técnica que usa um descritor de característica que combina o poder da forma com o poder da textura. E é por isso que ele funciona bem, se tornando estado da arte até determinado ponto. Eu não sei se ele ainda é estado da arte hoje. Estado da arte, quando eu digo, pessoal, é a técnica mais avançada que dá melhores resultados para um determinado problema. Pelo menos nós em computação usamos estado da arte com esta definição. Mas o que é o ROG de verdade, né? Vamos entender melhor esse ROG aí. Se a gente tirar uma foto sua, por exemplo, sabemos que você vai ter uma forma e uma textura muito particular, principalmente se a imagem tiver alta resolução. Você tem uma forma e uma textura tão particular, mas tão específica, que só você vai ter. Esse é meio que o princípio para o caso de pedestres. Pedestres costumam ter uma mesma forma. Geralmente o pedestre é o quê? É uma caixa, né, o nosso corpo, com dois bracinhos, né, um tubinho aqui e o outro tubinho aqui, e uma caixinha menor, que é a nossa cabeça, em cima da caixa maior. Então a gente tem uma forma muito particular que é muito difícil de se confundir com outros objetos. A ideia do ROG é você identificar a forma e a textura tão única de um pedestre para assim reconhecê-lo. E o ROG consegue discernir as minúcias da forma e da textura em tão alto relevo que consegue fazer ótimas classificações. Agora vamos aos detalhes. Eu não vou falar de código ainda, o código vai ficar para o próximo vídeo. Aqui eu quero explicar em mais detalhes ainda como o ROG funciona, mas de um jeito intuitivo. Eu não vou entrar tanto na matemática, porque eu vou tentar ensinar mais a intuição, de forma que você, que não seja da área de computação, ou até você que tem conhecimento em computação, consiga entender um pouco do ROG. Normalmente o ROG analisa um pedaço da imagem, que eu vou chamar aqui de um retalho de tamanho bem fixo.
Por exemplo, um tamanho clássico que a gente costuma usar no ROG é 64 por 128 pixels. Então vamos fingir que eu tirei uma foto sua a uma determinada distância, tá lá você da cabeça aos pés na imagem, e esse pedaço onde está você é um pedaço de 64 de largura por 128 de altura. Então ele começa assim, ele começa pegando esse retalho, né, esse pedaço aí da imagem. E agora, para continuar, eu vou ter que discutir com vocês um pouquinho um conceito importante da matemática, que é o vetor gradiente. Mas sem entrar muito na matemática, vamos ver o que vai dar. Quando a gente estuda cálculo diferencial e integral, a gente costuma estudar derivadas. A ideia da derivada, me perdoem os matemáticos, mas eu estou tentando evitar o linguajar formal e tentar tornar ele um pouco acessível, então tolerem um pouquinho as imperfeições das palavras que eu vou usar, mas a derivada, ela permite medir a taxa que algo varia. Se algo não muda, se algo permanece constante, a derivada é zero. Por quê? Porque não variou. Se algo varia pouco, a derivada tem um valor pequeno. Se algo varia demais, então a derivada costuma ser bem grande. Por exemplo, se a gente pegasse os aumentos e as quedas do Bitcoin, você teria muitas derivadas ali oscilando em diversos valores. Se eu tiver uma moeda que é sempre estável, o valor dela nunca muda, então teríamos uma derivada igual a zero ali. Além da derivada, temos também o vetor gradiente. O vetor gradiente indica, a partir de um determinado ponto, em que direção e sentido algo cresce mais rapidamente. Isso é um pouco mais difícil de visualizar, mas pensa o seguinte: se você tivesse, por exemplo, que escalar um morro bem grande, tipo um Monte Everest, a direção aonde o morro inclina de forma mais íngreme seria a direção do meu vetor gradiente. Então, se eu estou lá embaixo, essa posição aqui que vai subindo do Monte Everest vai ser o meu vetor gradiente, porque naquela direção e naquele sentido ali é onde a inclinação da montanha é maior e cresce mais rapidamente. A gente vai usar vetor gradiente no contexto de imagens aqui agora. Imagina, por exemplo, essa imagem aí que eu coloquei do Usain Bolt, né, o famoso corredor. Se eu fosse calcular derivadas usando essas imagens, eu calcularia a variação de um pixel, da cor de um pixel para o seu vizinho. Se um pixel é amarelo e o seu vizinho é amarelo também, a derivada ali vai ser zero, porque a cor não variou. E se eu tiver um pixel preto aqui e um pixel branco, variou demais, então seria uma derivada alta. No caso, a gente não costuma usar o termo derivada quando a gente fala de variação de cor em imagens. A gente costuma dizer gradiente, porque além da variação, a gente também vai medir para qual a direção dos meus vizinhos a cor muda de intensidade muito rapidamente. Por exemplo, se você pegasse o ponto da imagem, eu vou colocar aí na tela, o ponto da imagem onde muda a cor drasticamente, por exemplo, no contorno ali do Usain Bolt, na fronteira ali você tem um pixel cinza dividindo o espaço com um vizinho amarelo que é a camisa dele. Ali você vai ter um gradiente com valor positivo. Assim, se a gente conseguir calcular o gradiente de ponto a ponto da nossa imagem, a gente vai criar uma imagem onde não variou, não acende pixel, fica tudo preto. E onde tem variação, por exemplo, no contorno da camisa amarela e do chão cinza, ali variou, ali você vai acender um pixel bastante forte. Com isso, a gente constrói uma imagem que tem só o contorno do Usain Bolt. E esse contorno é a forma que a gente vai precisar usar no ROG depois. Então,
Para a gente entender, é assim que calculamos forma a partir da imagem original. Mais detalhadamente, se eu for calculando o gradiente linha a linha da minha imagem, o que vai acontecer? Eu vou acender os pixels, melhor dizendo, se eu for calculando o gradiente linha a linha, os pixels que vão acender, ou seja, os pixels aonde a fronteira tem muita variação, vão ser nas linhas verticais. Da mesma forma, se eu calcular os gradientes em Y, né, nas colunas, você vai começar a acender linhas horizontais. A combinação das duas vai te dar a imagem gradiente com todas as posições aonde variou cor. Então essa primeira estratégia é para a gente calcular o que a gente chama de imagem gradiente, ou seja, uma imagem que, se o pixel tem a mesma cor de seu vizinho, apaga tudo. Se um pixel tem uma cor diferente do seu vizinho, ali acende. Você vai ter só fronteiras se você fizer essa estratégia aí. E guarde essa informação, que ela é bem importante. Para cada pixel, a gente vai calcular o vetor gradiente. Então a gente vai saber não só se teve variação ali, mas a gente vai saber para qual direção, ou seja, para qual vizinho variou mais e em qual intensidade, com qual força. Isso vai ser fundamental na próxima etapa. Então, para a gente entender melhor, se eu tiver um pixel aqui branco, todos os seus vizinhos são brancos, exceto o vizinho de cima que é preto, então o vetor gradiente vai apontar na direção daquele preto com uma intensidade grande. Então vai ser uma setona, uma seta bastante grande. O que fazemos então? Depois disso, depois de calcular essa imagem gradiente, nós vamos pegar a imagem original e dividir ela em regiões de 8x8. Cada região de 8x8, igual está aí no vídeo, a gente vai chamar de célula. Então cada quadradinho aí é uma célula. A gente vai ter 64 células no total, picotando a imagem inteira. Essa escolha foi feita pelo Dalal e pelo Triggs porque ela faz uma boa separação de cabeça, parte do braço, parte da perna, parte do tronco. Então, em geral, para pedestres, a divisão 8x8 costuma ser bem mais equilibrada em separar os segmentos aí de uma pessoa. Digamos que o Jack o Estripador ia gostar muito dessa ideia, picotar de forma bastante equilibrada. Combustível... Ah, o Jay está aqui! O Jay está aqui! Nilce! Nilce! Nilce, eu tô abastecendo o carro, Nilce! Não, Nilce! Eu tô fazendo errado, Nilce! Por quê? Porque eu tô nervoso, né? Não, eu vou fugir! Nilce, eu tô fugindo! Nilce, eu morri, Nilce! Nilce, eu morri! A gente vai usar a informação que temos sobre os gradientes combinada com o célula. Como assim, Lucas, nós vamos combinar as duas coisas? Olha essa imagem que eu coloquei aí na tela. Eu selecionei aí uma célula específica e nessa célula, a gente, para cada pixel, você vai ter a informação da magnitude do gradiente, ou seja, quão forte foi essa variação, e a direção do gradiente, que é a direção em ângulos que ele está variando. Se a gente observar, essas setas mais fortes são justamente na fronteira. Ele está indicando, por exemplo, que esse pixel marrom aqui, de todos os vizinhos, quem muda com mais intensidade é o vizinho de cima, que é cinza. Olha, faz todo sentido. No exemplo aqui embaixo, nós temos um pixel marrom e de todos os seus vizinhos, o cara que mais varia é esse branco. Então o gradiente é forte na direção do branco. Então esses gradientes, eles são como se fossem bússolas que apontam na direção aonde a cor mais varia em relação ao pixel. Então a gente vai ter essas células 8x8 e para cada pixel a gente vai ter os gradientes que tem uma magnitude
e uma certa direção. O que a gente vai fazer agora é calcular o histograma desses gradientes. Para entender isso, imagina agora que cada célula vai ter 9 baldinhos, né? Balde mesmo onde você coloca coisas. Você vai ter um balde para o ângulo 0 graus, outro balde para 20 graus, outro balde para 40 graus, outro balde para 60 graus, outro balde para 80 graus, até terminar num balde de 140 graus e depois um balde de 160 graus. Você vai ter 9 baldes. Cada baldinho começa vazio, ou seja, com valor 0. O que a gente vai fazer com esses baldes? Cada célula vai ter 9 baldinhos, iniciados com 0. O que a gente vai fazer? A gente vai olhar cada pixel que tem um gradiente e colocar esses gradientes nos baldinhos. De que forma? Por exemplo, imagina, eu vou até colocar aí na figura um exemplo de um gradiente. Um pixel que tem um gradiente que o ângulo é 80 graus e a magnitude dele foi de 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar 2 no baldinho do 80. Vocês entenderam? Então, eu vou olhar cada gradiente. Aí, por exemplo, eu pego o próximo gradiente. Se o próximo gradiente for de 10 graus com magnitude 4, aí temos um problema. Não existe balde do 10. Existe o balde do 0 e o balde do 20. Mas o 10 está entre o 0 e o 20. Então, se o próximo pixel que tem gradiente 10 e magnitude 4, ele está na metade dos dois baldes, então eu vou colocar magnitude 2 no baldinho 0 e magnitude 2 no baldinho do 20, porque ele está justamente na metade. Então a ideia é cada gradiente estar representado nesses baldinhos de forma proporcional. Se o seu gradiente não tem um baldinho específico para ele, você vai dividir parte da magnitude vai para um baldinho e parte da magnitude vai para o outro baldinho. Ao final você vai ter 9 baldinhos e a magnitude deles, né, assim, o valor deles vai indicar como os gradientes variaram em uma célula. Por exemplo, eu estou colocando aí na tela como que ficou o cálculo daquela célula da cabeça do Usain Bolt. A gente pode reparar que os valores 3, 4, 5, 6, 7, 8 ficaram bastante acentuados. Ou seja, você tem muitos gradientes que têm mais de 60 graus. Então, muitos gradientes que apontam nessa direção e alguns outros menores que apontam na outra direção. Isso é bastante compatível com a imagem que temos da cabeça dele, que muitos apontam para lá e alguns pouquinhos apontam para lá. Eu sei que é bastante informação para vocês entenderem, mas pense que ao final, cada célula vai ter 9 baldinhos. Ao final desse processo todo, você vai ter células, que cada célula vai ter 9 baldinhos. Observe que esses 9 baldinhos, eles têm a capacidade de identificar unicamente regiões do corpo do Usain Bolt. Se você olhar os 9 baldinhos, por exemplo, da cabeça, quando você analisar a cabeça de outros pedestres, você vai encontrar valores parecidos. Então, se eu estiver comparando, por exemplo, as células de 2 pedestres diferentes, eu vou colocar aí na tela, em geral, a célula da cabeça vai ter 9 baldinhos com valores muito parecidos. Os braços também vão ter 9 baldinhos muito parecidos, né? As células dos braços. A célula do tronco também vai ter 9 baldinhos, em geral, parecidos, já que ali você tem pouca variação, né, no torso, né, na parte de dentro das formas. O ROG, ele usa essa característica dos 9 baldinhos darem valores bastante únicos para auxiliar na identificação dos pedestres, de fato. Seria como se fosse uma impressão digital da cabeça, uma impressão digital de um braço,
uma impressão digital de uma perna, que todos os pedestres vão compartilhar, auxiliando no reconhecimento. Outros objetos vão ter baldinhos completamente diferentes em outras posições. Aí, pessoal, tem um outro processo também, que eu acho que eu não vou entrar em muitos detalhes porque vai confundir muito, mas a próxima etapa seria uma espécie de uma normalização de blocos, porque a ideia é você impedir que a iluminação afete muito, que a iluminação afeta muito o ROG. Então você precisa aplicar uma transformação que a gente chama de normalização de blocos para que a iluminação não influencie. E em que se baseia a normalização de blocos? Você vai pegar 4 células, e cada 4 células 2x, 2 em y, você vai formar um bloco. Ali você vai fazer uma continha. Se você é entendido de matemática, é uma continha de norma L2. Basicamente, você somar cada um ao quadrado e aplicar uma raiz quadrada. Mas não preocupa muito com os detalhes matemáticos. Pensa que você vai ter as 4 células, em cada 4 células vai formar um bloco, e você vai aplicar uma continha nesse bloco, mudando os valores ali, para que a iluminação não afete muito. Se você observar, agora, não vamos mais pensar na imagem como células, mas como blocos. Blocos de células 2x2. Se a gente analisar a imagem do Usain Bolt, a gente tem 7 blocos em cada linha e 15 blocos em cada coluna. Cada bloco tem 36 baldinhos. Lembra? Cada baldinho, cada célula tem 9 baldinhos. 9 vezes 4 dá 36. Então são 36 baldinhos, 36 valores. Se você tem 7 blocos em linha e 15 blocos, na verdade, são 7 blocos aqui, 7 blocos em X, 15 blocos em Y, 7 vezes 15, lembrando que cada bloco tem 36 baldinhos, isso dá 3.780 baldinhos. Logo, você vai ter 3.780 valores que definem unicamente o que é um pedestre, considerando a cabeça, tronco, pernas e os braços. Se você estiver um pouco perdido com o que a gente fez, pense na seguinte analogia. É como se cada bloco tivesse uma cor única. Toda a cabeça sempre vai ter uma cor azul. Se for um pedestre, toda a cabeça sempre vai ter uma cor azul. Se você tiver no bloco onde estão os braços, você sempre, ou braços ou pernas, você sempre vai ter blocos vermelhos. Os valores vão chegar a cores vermelhas. E tudo que está dentro do corpo, ou seja, tudo que não é nem cabeça nem membros, vai ficar amarelo. E assim sucessivamente. Dessa forma, se você pegar o ROG, que é esses 3.780 baldinhos, e comparar com outro pedestre, eles vão ter 3.780 baldinhos muito parecidos. É um vetor muito grande de informações bastante únicas. Só pedestres vão ter esses valores muito específicos. Prédios, paredes, laranjas, tomates vão ter baldinhos completamente diferentes. Mas se você estiver falando de pessoas, de pedestres, os 3.780 baldinhos sempre vão tender a ser muito próximos ou serem muito iguais. Se cada bloco é bastante único e você tem ao final 105 blocos, isso é mais único ainda. Bom, pessoal, eu esqueci de falar, mas é importante eu mostrar como usualmente o ROG é representado ao seu final. Como a gente está lidando com 3.780 valores e isso é muita coisa,
normalmente a gente representa com esses pontos vermelhos, igual tá aí na imagem. Cada ponto representa os baldinhos de uma célula. E se a gente observar para entender melhor, por exemplo, na perna você tem orientações com magnitude, orientações de 80, 90 graus com bastante magnitude. Isso faz bastante sentido, já que a variação é muito grande no entorno da perna do Usain Bolt. Se a gente olhar os braços, por exemplo, ali, você vê orientações bastante diagonais. Isso significa que a magnitude dos baldinhos que representam orientações mais baixas, tipo 20, 40 ou 60 graus, estão mais representadas. E, por exemplo, no centro da cabeça do Usain Bolt, a gente não vê uma orientação muito clara ali, o que faz bastante sentido, já que o gradiente no interior da cabeça dele não vai variar muito. Mas só para concluir, como é que você classifica o que é pedestre e o que é não pedestre? Eu já disse para vocês que os pedestres vão ter valores muito parecidos. Os 3.780 baldinhos muito parecidos. Já todo o restante vai ter um monte de baldinhos completamente malucos com valores muito diversos. A gente pode usar redes neurais para isso, ou a gente pode usar um outro método que se chama máquina de vetor suporte. Eu escolhi a máquina de vetor suporte primeiro para sair um pouco da modinha. Não, mentira, não é por sair da modinha. Mas é para começar a discutir um outro método que a gente pouco fala a respeito. Esse vídeo eu não vou detalhar a máquina de vetor suporte, porque ele merece um vídeo à parte, que eu inclusive pretendo fazer. Mas, para você entender um pouco, a máquina de vetor suporte são conjuntos de métodos para aprendizado supervisionado, ou seja, você dá informação a ela e ela aprende. Nesse ponto, lembra um pouco rede neural, que rede neural também é assim, que pode ser usado para classificar objetos. A máquina de vetor suporte tem uma característica interessante. Ela consegue trabalhar com informação que tem dimensão muito grande. Ora, se eu estou trabalhando com 3.780 baldinhos por foto, você está trabalhando com um vetor de 3.780 dimensões por foto, por retalho, né, igual eu tinha falado antes. Ele é efetivo para dimensão muito grande, inclusive quando o número de dimensões é maior do que o número de amostras. O uso de memória dele é muito bom, em comparação a outros métodos. A máquina de vetor suporte gasta pouca memória. Tem um processamento bastante rápido, rede neural costuma ser um tanto mais demorado. E permite uma ampla configuração, porque a ideia, pensa o seguinte, imagina um espaço imagem de ROG de pedestres e de não pedestres. Eu consigo imaginar uma ilhazinha onde tudo é pedestre, separado por um mar de qualquer coisa que não é pedestre. O SVM, ele vai achar, a máquina de vetor suporte, ou SVM, Support Vector Machine, ele vai tentar achar a linha divisória que separa bem o que é essa ilha de pedestres desse oceano de coisas que não são pedestres. Como ela faz isso? Num futuro vídeo eu pretendo explicar. Tá certo? Então, a combinação do ROG com a máquina de vetor suporte permite classificar fotos em pedestres e não pedestres. E é isso, eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido. No próximo vídeo eu vou ir a fundo no código para explicar cada uma dessas nuances. Então, mesmo se você não estiver muito acostumado com código, assiste aí que você vai ter uma palhinha, aprender umas coisas novas aí, tá certo? Muito obrigado, curta, compartilhe, clique sininho, valeu, até a próxima. Se inscreva no canal também, não se esqueça, se inscrever no canal.